Olá, eu sou Rodrigo Ayub e venho mais uma vez nessa saga de vídeos falando sobre o coronavírus para dar uma dica, tá bem? Essa dica é mais específica para aquela população que a gente chama de grupos de risco, aquele grupo da população que tem maior capacidade de desenvolver essa doença viral, né, no corpo, o vírus se multiplicar dentro desse corpo e causar doenças mais graves, aquele chamado grupo de risco. E eu vou falar de um princípio de terapêutico que existe no mercado, que eu acho super eficaz para estimular a nossa imunidade inata, que é o que eu venho falando aqui, né? Que a gente, para prevenir que esse vírus desenvolva no nosso corpo, a gente tem que ter a nossa imunidade inata, a nossa imunidade própria desenvolvida. Esse tratamento ele dá um gatilho nessa imunidade. Então, para as pessoas que são grupos de risco, isso é uma mais-valia muito grande, porque aí o corpo já está preparado com o exército todo ali fortalecido para qualquer vírus que apareça. O vírus é oportunista, lembra sempre disso. O vírus precisa se desenvolver dentro do nosso corpo. Se o nosso corpo não der essas condições para ele, o vírus não faz nada. Você vira um portador assintomático. Ou então o vírus é destruído logo e você passa por esse vírus, passa por você e pronto, acabou. Você não vai ser números em nenhuma estatística. E a gente vê que as estatísticas todas mostram, né, os estudos epidemiológicos, né, aqueles estudos que veem as populações que foram atingidas, que a população que tem mais desenvolvimento de doenças são aquela população de risco, que são os idosos, as pessoas com doenças imunológicas, né? Pacientes imunossuprimidos, os pacientes oncológicos, pacientes que têm cancro, que também afeta a imunidade, tabagistas, pessoas que fumam, que diretamente estão fazendo um hábito de vida que destrói, né? Que faz muito mal para o pulmão. Algumas crianças, mas principalmente as crianças com muito baixa idade, né, os recém-nascidos, etc., que ainda não desenvolveram, né, crianças que ainda não desenvolveram a imunidade, pessoas que usam medicamentos imunossupressores, como corticoides, que vão baixar a imunidade, e também aquelas pessoas que têm doenças respiratórias, já que o vírus tem maior tropismo pelo pulmão, né, então asmáticos, pessoas que têm sarcoidoses, fibrose quísticas, problemas pulmonares que façam com que o pulmão seja um órgão vulnerável. Um princípio que a gente tem muito na medicina ortomolecular é que saúde não é ausência de doença, tá bem? Muita gente não manifesta doença, mas não tem o corpo 100% saudável. Saúde é um estado muito maior do que isso. É um estado em que seu corpo está em completo equilíbrio, nutricional, hormonal, imunológico. Então você tem que ter otimizada todas essas vias, o que eu chamo nesses vídeos todos de imunidade inata, que, na verdade, quando eu falo você tem a saúde plena, você tem a sua imunidade plena, porque uma coisa anda junto com a outra. Você não pode ter saúde e a tua imunidade está enfraquecida. Então, a gente promover a saúde é a mesma coisa que eu estou dizendo, a gente promover a nossa imunidade. E a gente consegue isso a partir de vários hábitos que eu tenho falado em vários vídeos, né? O controle do estresse, a exposição solar por causa da vitamina D, etc. Aqui eu quero falar de um princípio farmacológico, tá bem? Um medicamento que existe nas farmácias, ele é até sujeito à receita médica aqui em Portugal, embora não seja comparticipado, existe também no Brasil e eu vou falar sobre isso e eu quero que você converse com o seu profissional de saúde que acompanha você para ele orientar se você tem ou não indicação de usar esse princípio ativo. Mas eu quero deixar isso em público porque eu acho que é uma das vias mais eficazes da gente estimular essa nossa imunidade inata, dar um gatilho para essa imunidade estar fortalecida, tá bem? Esses dois princípios ativos, que eu não ganho nada com isso, eu não tenho nenhuma vínculo comercial com essas empresas, como às vezes eu falo de marcas aqui em vídeos, mas são só produtos que eu tenho experiência pessoal no uso dos meus pacientes e com excelentes resultados. Então, com esses dois produtos eu tenho essa experiência e eles se chamam Broncovaxon, tá bem? Num laboratório chamado OM, e Ribomunil, que é num laboratório francês. São dois lisados bacterianos. O que é isso? São partículas bactérias, principalmente são frações ribossômicas, frações nucleares do DNA bacteriano, que se injeta no corpo de uma pessoa para o corpo entender, como se fosse da mesma forma como uma vacina, né? Isso também é chamado de uma vacina, só que o uso é via oral, para estimular o seu sistema imunológico. O corpo reconhece que você está sendo agredido por bactérias que não, nesse caso, não vão lhe fazer mal
e vai estimular a sua imunidade. Dessa forma, se você depois é atingido por um vírus, a sua imunidade já está fortalecida. É como se você acordasse o exército, ele estaria ele todo de prontidão. Então, normalmente você faz esses tratamentos, tanto o Broncovaxon como o Ribaunil, tem um esquema terapêutico que é um pouquinho diferente, mas basicamente você faz durante mais ou menos 10 dias ou uma semana, depois você para mais ou menos 3 semanas e faz mais uma semana e vai fazendo isso durante mais ou menos 3 meses. Dessa forma você tem a sua imunidade desenvolvida durante vários meses, que eu acredito que seja o tempo que esse vírus vai fazer a sua curva e vai desaparecer aqui da nossa sociedade, ou então vai ficar muito menos prevalente. Então, assim, para essa população de risco, e é por isso que eu peço, se você tem algum familiar ou você mesmo pertence a esse grupo, você partilha esse vídeo para as pessoas que você conheça e você converse com um profissional de saúde para ele indicar o uso desse princípio ativo. Não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação, tá bem? A menos crianças abaixo de 6 meses não devem utilizar essa medicação porque não tem a imunidade ainda desenvolvida, né? Ela está usando a imunidade a partir de imunoglobulinas da mãe. Mas o resto das pessoas todas podem usar. É um excelente boost imunológico, principalmente que eu vejo como indicação sine qua non para as pessoas que estão naquele grupo de risco que eu falei no início do vídeo. Deu para entender? Então é muito simples. É um lisado bacteriano, ele se chama também Broncovaxon e Ribaunil, eu acho que no mundo inteiro, e isso vende-se em qualquer farmácia, não é caro, e é um estímulo imunológico inespecífico, muito eficaz e que eu acho que é uma mais-valia para o estímulo imunológico desses pacientes. Galera, estou dando uma dica, um aprendizado que eu tenho da minha experiência, né, de mais de 20, quase 25 anos de formado, e eu espero que seja útil, tá bem? Para aquelas pessoas que estão passando por essa situação agora. Muito obrigado, né, por todos os vídeos que eu tenho, pela audiência que eu tenho tido em todos os vídeos que eu tenho feito. Qualquer dúvida sobre esse e outro assunto, eu estou mais do que à disposição para dar a minha sugestão, a minha opinião. Um beijão, gente. Até o próximo vídeo.